Ora viva, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mais Desenho. Desta vez temos aqui um cone assente pela sua base em um plano de frente alfa. Este exercício foi extraído do compêndio e colocado como dúvida no grupo do WhatsApp. O exercício pede para determinar a sombra própria e projetada nos planos de projeção deste cone. Para facilitar a compreensão, vamos dividir a resolução em duas fases. A primeira fase é a determinação da sombra própria. Para podermos encontrar a sombra própria deste cone, primeiro devemos determinar a sua linha separatriz luz-sombra. E para tal, vamos utilizar a direção luminosa convencional, fazendo passar pelo vértice do cone um raio cujas projeções fazem com o eixo X ângulos de 45 graus de abertura à esquerda. A seguir, vamos determinar o ponto I resultante da interseção entre o raio luminoso e o plano da base do cone. A seguir, vamos encontrar o ponto médio desta linha que une o ponto I ao ponto O. Vamos determinar o ponto M. Agora, fazendo ponta seca de compasso no ponto M, abertura até O2, vamos traçar um arco que irá intersetar a base do cone. Nos pontos de interseção entre o arco que acabamos de traçar e a base do cone, vamos determinar dois pontos e vamos chamar esses pontos de T e T'. A seguir, vamos unir os pontos T e T' ao vértice V, e assim vamos determinar as geratrizes TV e T'V. A seguir, vamos traçar duas retas que vão passar pelo ponto I e pelos pontos T e T'. Como podemos ver, as duas retas que acabamos de traçar são tangentes à base do cone nos pontos T e T'. Isso significa que todas as partes destacadas em azul no cone formam a linha separatriz luz-sombra. Portanto, toda esta área que se encontra dentro dos limites da linha separatriz, à direita, forma a sombra própria do cone. E toda esta área mais à esquerda, formada pelo arco a vermelho e pelas geratrizes TV e T'V, está em luz. A sombra própria do cone será invisível na projeção frontal, uma vez que as geratrizes TV e T'V também são invisíveis. Na projeção horizontal, a sombra própria do cone será visível parcialmente. Agora vamos à segunda fase da determinação da sombra projetada do cone. Para podermos encontrar a sombra projetada do cone, primeiro devemos determinar a sombra projetada do arco maior, TT', que é este arco em azul. E também devemos encontrar as sombras projetadas das geratrizes TV e T'V. Para podermos encontrar a sombra projetada do arco maior, TT', devemos primeiramente determinar as sombras reais dos pontos T e T', e também a sombra real do ponto O. Bom, como podemos ver, as sombras reais dos pontos O, T e T' encontram-se ambas no plano horizontal de projeção. Portanto, isso é um indicador de que a sombra projetada do arco maior TT' estará totalmente no plano horizontal de projeção. Não haverá aqui necessidade de se determinar nenhum ponto de quebra, já que o plano da base do cone, que é um plano de frente, e o plano horizontal de projeção não são paralelos, significa que a sombra projetada do arco maior da base do cone vai ser um segmento da elipse. Significa que, para além das sombras dos pontos T e T', precisamos determinar sombras de pontos auxiliares. Bom, determinei aqui mais 3 pontos para serem pontos auxiliares, que são os pontos B, C e K. O passo a seguir é determinar as sombras reais destes pontos. Já foram determinadas as sombras reais dos pontos auxiliares B, C e K. Temos no total 5 sombras reais para podermos traçar o arco da elipse. Pegando no lápis e a mão livre, vamos unir as sombras reais e assim vamos traçar o arco da elipse, que é a sombra projetada do arco maior do cone. A seguir, vamos determinar
as sombras projetadas das geratrizes TV e T''V. Já temos as sombras reais dos pontos T e T'. O que segue agora é a determinação da sombra real do vértice V do cone. Como podemos ver, as sombras reais do vértice V e dos pontos T e T' encontram-se em planos diferentes. Significa que as sombras projetadas das geratrizes TV e T''V possuem pontos de quebra. E para determinarmos esses pontos de quebra, vamos recorrer ao método das sombras virtuais. Para tal, vamos determinar a sombra virtual do vértice V. A seguir, vamos unir TS1 ao VV1, que é a sombra virtual do vértice V. E vamos unir também T'S1 ao VV1. E nos pontos de interseção entre o eixo X e as linhas que unem as sombras dos pontos T e T', a sombra virtual do vértice V, vamos determinar os pontos de quebra Q'S e Qs. A seguir, vamos unir TS1 ao Qs. Depois vamos unir Qs ao Vs2. E assim temos a sombra projetada da geratriz TV. A seguir, vamos unir T'S1 ao Q'S. Depois vamos unir Q'S ao Vs2. E assim temos a sombra projetada da geratriz T''V. E também completamos a sombra projetada do cone nos planos de projeção. Toda a parte da sombra projetada que se encontra dentro dos limites das projeções do cone é invisível. Portanto, meus amigos, é assim como se determina as sombras próprias e projetadas de um cone. Espero que tenham compreendido. Um abraço e até mais.